São 16 horas agora em Bragança Paulista, né? Estamos aqui para mais uma vez trazer notícias do Bragantino para vocês, líder do Campeonato Brasileiro da Série B, em busca aí do acesso e também em busca do título. Está eu aqui, Matheus Cleiton, Celso Ricardo, para trazer notícias, mostrar imagens do treino e daqui o tempo de conversar com ele, tirar algumas dúvidas, falar sobre o jogo passado e também sobre o jogo de quarta-feira, aliás, de terça-feira, né, contra o Guarani, um jogão de bola que você não pode perder aqui no Nabizão a partir das 21h30. E você começa a acompanhar já pelo Mais Bragança a partir das 19 horas, ok? Deixa eu falar aqui com o meu parceiro Matheus Cleito. Matheus, boa tarde. E o que você achou aí desse jogo do Bragantino e a expectativa também desse jogo agora para terça-feira? Bom, boa tarde a vocês, Jornal Mais Bragança. Foi um jogo atípico, né, onde o Bragantino foi com a expectativa de uma vitória, mas não fez um bom jogo, principalmente na primeira etapa. No segundo tempo nós tivemos algumas chances, né, todos pudemos acompanhar através do Claudinho, algumas jogadas também em profundidade que o Bragantino tentou, mas claro que não dá para ganhar sempre, né, Adriano? Então foi um jogo em que o Bragantino não teve um volume como acostumado, principalmente aqui no estádio Nabi Abichedi, a ter, e principalmente fora de casa, como contra Foi Guarani no primeiro turno, foi um jogo onde o Bragantino não fez um bom resultado, inclusive perdeu. Então vai voltar aqui a Bragança Paulista amanhã para tentar reverter esse placar. Um jogo 9h30 da noite, que a gente vai esperar um bom público, né, porque está funilando o campeonato, chegando nas últimas rodadas. Hoje tem um jogo muito importante, onde Sport e Coritiba vão se enfrentar, o segundo e terceiro colocados, né, e nós vamos ficar de olho nesse resultado também para passar a todos vocês amanhã com o programa também do Ted Fagundes, no Esportes no Ar, mas claro que a gente vai ficar muito atento também a toda a programação. Vamos ver quem, né, vai entrar nos lugares dos jogadores do Bragantino, que, por exemplo, o Edmar, que não vai jogar amanhã, alguns desfalques que podem acontecer, às vezes uma lesão, alguma coisa no treino, mas claro que a gente espera que o time esteja o melhor fisicamente possível e tecnicamente. Jogadores, assim como todos que foram para Cuiabá, tiveram, né, um desgaste físico muito grande. Um jogo que aconteceu 9h30 da noite lá, mas saímos, toda a crônica esportiva saiu de um fuso horário aqui em Bragança, 10h30 da noite, um jogo tarde, mas e agora o principal, o que essa equipe precisa fazer é conquistar pontos aqui no estádio Nabi Abichedi. O Bragantino tem algumas rodadas aqui, tem o Guarani, a última rodada é contra o CRB aqui, ainda tem um jogo difícil fora contra o Coritiba, então são alguns jogos que vão fazer a diferença. Mas por outro lado também o Sport ainda tem confronto com o Atlético Goianiense diretamente, tem jogos difíceis. Nós estamos aqui no estádio Nabi Abichedi e como vocês podem ver, lá no fundo, né, nós temos algumas placas de aço, né, aquelas placas semelhantes a tapume, para ter uma espécie de segurança em relação à torcida, pelo fato do último jogo contra a Ponte Preta ter tido todo aquele problema, tivemos outros problemas em outros jogos, claro que nada comparado ao que nós tivemos aqui. Então o Bragantino já está se preparando, mais cedo eu estive aqui já com todos os nossos colegas, a Tenente Camila, né, que esteve aqui já fazendo a fiscalização pelo estádio Nabi Abichedi, a gente espera que esteja tudo correto, né, a gente vê o gramado também com condições muito boas, alguns desgastes normais, né? Um campeonato muito intenso da Série B, mas a expectativa é muito grande. Daqui a pouco o Zago vai chegar para falar com a gente vai conferir também se terão outros jogadores para falar aqui com a Crônica Esportiva. Nós temos aqui vários jornais também acompanhando, mas principalmente o Jornal Mais Bragança, fazendo uma cobertura, como o Adriano disse, a partir da manhã das 7 horas da noite, a gente vai estar aqui conversando com os torcedores, sabendo das questões de ingressos, se vai ter alguém vendendo, né? Porque a gente sabe que o Bragantino tentou coibir. Hoje é o último dia para a troca dos vouchers, né? Hoje precisamos que você, torcedor que ainda não trocou, corra para cá, porque eu acho que vai até às 18 horas no máximo as trocas. Então são alguns detalhes que o Bragantino está tentando, né, aos poucos acertar para que essa reta final de campeonato seja muito bem feita pela parte administrativa do Bragantino, pela parte administrativa do Red Bull, principalmente porque hoje nós vemos, por exemplo, aqui a Bandeirantes, a Globo, acompanhando o Bragantino muito de perto, coisas que não vinham acontecendo, né? O Bragantino nesse ano
muito semelhante a 89, onde a crônica esportiva com aquela final da Série B contra o São José, depois em 90 e 91, e a história pode se repetir, né, Adriano? Então é uma expectativa, né, que nós possamos ter um Bragantino subindo, já praticamente já está na Série A, vencendo amanhã, dependendo dos resultados. O Ted hoje fez algumas contas no Esportes no Ar e podemos ter o jogo de acesso amanhã. Caso não aconteça, na próxima rodada, e fazendo alguns cálculos, o jogo do Operário lá no Paraná pode ser que seja o jogo do acesso. Se acontecer alguma coisa, como foi as contas que nós fizemos, que não deu certo de subir contra, né, o Cuiabá, pode ser que suba contra o Criciúma aqui. Vai ser um jogo também que provavelmente a TV vai mudar até de horário, porque o jogo está marcado para 7h15. Pode ser que, dependendo da situação, pode ser que mude para as 16 horas. Vai ser em um feriado, vai ser no dia 15. Então são situações que a gente vai montando junto com os nossos colegas para que a gente possa dar a melhor projeção para o torcedor. Porque depois que acabar o campeonato, né, a cidade vai ficar naquela expectativa. Quem serão os reforços? Quem vai sair? Quem vai chegar? Como vai ficar o estádio na Bia Bichedi? Quais serão os investimentos? Aquela cota de 200 milhões, será que é verdadeira? O Thiago Escuro já disse que não, mas a gente sabe que eles não podem revelar realmente, né, o que eles serão, ou quais são os valores investidos a primeiro momento, até porque, né, o Bragantino vai ao mercado. E se falar que está com 200 milhões em caixa para investir em reforços, na estrutura do clube, a gente sabe que a empresa do Red Bull é uma empresa muito grande. Então vai ficar muito mais caro para o Bragantino ir ao mercado e trazer jogadores de ponta, ou pelo menos jogadores que são revelações de alguns clubes, que possam vir aqui a Bragança Paulista e desempenhar um bom papel. O Bragantino já desembolsou mais de R$ 1 milhão pelo Claudinho. Mas hoje a gente vê que o Claudinho, assim como o Wesley, a gente pega que são jogadores de velocidade, jogadores mais novos, mas nós temos também o William Correia, Júlio César, que são uma base do time mais experiente, né, que nós vemos hoje. Quando o William Correia não vai tão bem, o Bragantino acaba indo pecando um pouquinho nas falhas. O Júlio César, apesar de ser um grande goleiro, tem uma grande história, teve vários títulos pelo Corinthians, ele em alguns momentos ele acaba dando uma escorregada, mas não que seja, claro, uma coisa normal do Júlio César. São fatores do jogo. O William Correia contra a Ponte Preta recuou aquela bola. Então são fatores que vão acontecendo durante a partida, como foram já no campeonato. O Wesley, por exemplo, que deu aquela entrada no jogador da Ponte, acabou sendo expulso. Para muitos que estavam acompanhando o estádio não foi nada, ou pelo menos não foi para cartão vermelho. Para quem estava na TV viu erros aqui da arbitragem que hoje poderiam dar outro norte, né, para o campeonato, assim como é na Série A, mas mesmo com o VAR que nós não temos na Série B, já fica um pouco mais difícil da gente falar, né, nessas questões que já passaram, faz parte agora do passado dessa Série B, e é um jogo de amanhã, é um clássico, né, um clássico de times que conquistaram grandes títulos, né, o Guarani já foi campeão brasileiro, já chegou em várias finais, é um time muito tradicional de Campinas, adorado por muitas pessoas, várias pessoas que a gente até pode pegar da base de 89, passaram pelo Guarani e vieram para o Bragantino. Então, Bragantino e Guarani tem uma rivalidade? Tem, mas são times que na história andam juntos, tanto pelos títulos, tanto pelas conquistas, pelos grandes elencos que já tiveram. Então são situações que a gente vai mastigando, vai dando a volta, vai vendo o que foi bom, o que não foi bom. E claro que o Thiago Escuro, o Zago, o Marquinhos Chedi, toda a diretoria, todos os responsáveis pelo Bragantino estão vendo e vão fazer um balanço, claro, no final do ano. O público aqui melhorou 100%, né? Nós tínhamos aí no Campeonato Paulista um público na média de 5 mil torcedores em jogos grandes. E isso é uma coisa que deixa muitos torcedores que acompanham o Bragantino, naquela época que o Bragantino colocava 300, 400, 500 no máximo aqui no estádio Nabeel Bichedi, muito chateados. O Elan, por exemplo, que é da Fanáticos, o Marcelo que acompanha, eles viram, o Tiquinho, viram todos aqui, né, viram o Bragantino jogar para poucos torcedores. Então eles veem o Bragantino hoje como referência, mas eles querem que respeite a história. Né? Muitas publicações até brincando, o Donald Brito é um torcedor também que acompanha, né, de longe o Bragantino, ele já viu, né, que essa situação do Bragantino aqui não existe mais. Mas ele quer que o torcedor apoie pelo que o Bragantino está fazendo em campo, mas o que ele também tem a dar à nossa cidade. Não é se, por exemplo, um dia a gente queira que não, o Red Bull sair daqui, voltar ao que foi, de ter estádio vazio, de cobrança. Muita gente critica o Marcelo Veiga, mas se não fosse ele, o Bragantino não estaria onde está.
Ele foi o último comandante e ele foi o primeiro comandante desde o Bragantino lá de 2005 que deu aquela reformulada. Claro que teve erros muito grandes nessa passagem dele, mas teve muitos acertos. Os principais times que o Bragantino esteve em destaque foi no comando Marcelo Veiga. Claro que teve aquele do Paulista, do Alberto, na Série A2 contra o São Caetano, que foi uma judiação, né? Muitos ônibus acompanharam o Bragantino naquela final lá no estádio do São Caetano, onde choveu bastante. O Bragantino lutou até o final, mas acabou perdendo. Foi a mesma coisa aqui contra a Ferroviária em 2006, né, na Copa Paulista, mas no ano seguinte já conseguiu aquele time espetacular no Campeonato Paulista de 2007, onde chegou à semifinal com o Santos. Aquela bola no travessão no finalzinho quase deu a final para o Bragantino, que eu acho que venceria o São Caetano. Depois nós tivemos aqueles times na sequência do Campeonato Brasileiro da Série C em 2007, onde tinha Valdir Papel, tinha o Gleger, tinha vários jogadores de importância, aquela final lá praticamente no ABC, aquele jogo do Bahia 1-1 com o gol do Somália. Então são histórias do Bragantino que a gente vem acompanhando e dá muita saudade. Outra questão aqui do nosso Massa Bruta hoje é a questão de mudanças. Tradicional, símbolo do Bragantino hoje, vai mudar infelizmente? Vai, mas faz parte dessa parceria, todos sabiam. É a maior reclamação do torcedor hoje, né, Matheus? É isso, é o nome, né, Bragantino, mudar para RB Bragantino. Isso. Né? O que eu acho justo pelo patrocínio, pelo investimento que a empresa está fazendo e principalmente pelo trabalho que está fazendo, tanto dentro de campo como fora de campo. Exatamente. Como o nosso querido amigo Ilan falou várias vezes no nosso programa Arquibancada Mais Bragança, essa mudança faz parte, né, desse novo Bragantino, que a partir do ano que vem vai ser chamado RB Bragantino, mas o nome ainda é burocrático, que responderá às ações judiciárias, trabalhistas, vai ser Bragantino. Então, é necessário, porque quando nós temos uma empresa e vem um sócio, ele vai querer implantar algumas novidades para que a sua empresa tenha um up, tenha uma cara nova, tenha algumas mudanças. Eles investiram já no time, deram, de uma certa maneira, uma reforma em alguns setores do nosso Massa Bruta aqui, por exemplo, os vestiários, e foram grandes mudanças, por exemplo, do visitante, que era um vestiário que recebia Corinthians, Santos, São Paulo, mas era um vestiário pequeno. Tivemos aí as mudanças no campo, as pinturas ao redores, as cabines tiveram algumas mudanças. São coisas normais do nosso futebol hoje em dia. Quantos não queriam estar passando pela situação que o Bragantino passa? E muitos disseram, por que não a Portuguesa? A Portuguesa hoje tem, né, uma dívida muito grande. Hoje o Bragantino, ou melhor, para o Red Bull, seria mais fácil investir, por exemplo, no Bragantino, em outros clubes que já estão numa divisão acima. A Portuguesa teria que ser lá de baixo, mas nós gostaríamos também que uma empresa viesse ao Brasil para investir na Portuguesa, porque a Portuguesa de 2011, a Barcelusa, foi um time excelente, meteu 5-1 no Bragantino lá em São Paulo. Então são clubes tradicionais que o Marquinhos bateu em cima dessa tecla, dizendo, se nós não tivéssemos esse investimento aqui em Bragança Paulista, o Bragantino poderia hoje estar lutando, ou se não, na situação, por exemplo, do São Bento, que é um time que chegou muito forte no Paulista, mas nas primeiras rodadas já viu que não ia ser aquilo. Com o Bragantino aconteceu a mesma coisa, começou a cair. O Bragantino quase caiu. Na última rodada chegou um momento que ele estava caindo, estava na Série B. Estava na segunda divisão do Campeonato Paulista, então seria um transtorno, porque se o Bragantino tivesse caído, provavelmente o Red Bull não viria. Ou viria, mas ia ficar estranho, né? O Red Bull subir para a Série A e na sequência ter que disputar a segunda divisão do Campeonato Paulista. Então são coisas que a gente vai, né, aprendendo, vai estudando um pouquinho em relação ao nosso Bragantino, em relação à história. Né? Existem documentários fantásticos na internet, onde as pessoas podem acompanhar a trajetória do Bragantino de 1989, 88, 90, até a decadência, já em 96, 97, mas são histórias que hoje nós estamos presenciando, que tem material suficiente para que daqui 10, 20, 30 anos a gente esteja falando do RB Bragantino, daquele Red Bull de Wesley, Claudinho, Júlio César. Então são situações que a gente vê e acompanha hoje, que nos dá orgulho de estar participando das coberturas do nosso Clube Atlético Bragantino. Ano que vem vai ser Red Bull Bragantino, mas a gente vai ter, por exemplo, Flamengo. Quem não gostaria de ver aqui Bruno Henrique, Gabigol, né, Arrascaeta? Quem não gostaria de ver um Corinthians, por mais que ele esteja num momento de fase ruim? Quantos corintianos nós temos aqui em Bragança Paulista? Que é aquela questão também de vir para o estádio torcer para o Bragantino. Se você quiser torcer para o Corinthians,
fica à vontade, mas vai para a torcida do Corinthians, né? Não venha torcer para o Corinthians na torcida do Bragantino, porque vai arrumar confusão, né? A gente precisa ter essa ciência. Quantas pessoas não querem ver hoje o Sampaoli novamente aqui, como foi esse ano já, onde o Santos acabou ganhando o Bragantino, mas era uma outra equipe totalmente diferente, o Palmeiras. Quem não quer ver o Grêmio do Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho aqui, daquele jeito mais um pouco estrela, mas claro, com muito respeito. O Renato Gaúcho aqui pisando na Bia Bichedi, Vanderlei Luxemburgo, se estiver no Vasco da Gama ou em outro clube, novamente pisando aqui o estádio na Bichedi, que vai trazer assim lembranças muito boas, inclusive a diretoria do Bragantino. A gente já conversa com muitas pessoas aqui de quais são os próximos homenageados, né, dos anos 90, que estarão pisando aqui. Vanderlei Luxemburgo, Parreira poderiam ser muito bem homenageados com uma grande festa, num eventual jogo do título, que poderia ser contra o Criciúma, ou até mesmo na última rodada contra o CRB, que será totalmente um jogo da festa. Então são situações que a gente vai olhando nesse Campeonato Brasileiro da Série B que ficam marcados na nossa memória e vão ficar, né? O Zago, quando ele sair daqui futuramente, um dia ele vai ter que sair, um dia o Claudinho vai ter que sair, o Wesley vai ter que sair, é porque o Red Bull vai disputar a segunda divisão do Paulista e quando eles fizerem isso, né, eles vão querer um investimento para que os jogadores destaques não saiam para outros clubes para reforçar Corinthians, Palmeiras, Santos. Eles querem reforçar as parcerias que existem no mundo. Eles não querem reforçar os adversários. Se eles quisessem reforçar os adversários, o Claudinho já estaria no Cruzeiro, no Atlético Mineiro. Nós temos aqui vários jogadores que poderiam estar em outros clubes hoje, como o Luiz Felipe, que saiu no meio da temporada, ele saiu para reforçar o Red Bull, né, da Alemanha. Então, são situações, né, que a empresa, a gente vê o profissionalismo que eles têm, tanto com os profissionais que trabalham aqui, mas claro, a gente destaca o bom trabalho que foi feito por vários profissionais em várias décadas que fizeram com que o Bragantino hoje seja um dos principais clubes do futebol interior, mas hoje do interior paulista eu acredito que não tenha nenhum à frente. Do Campeonato Brasileiro da Série A, se a gente pegar campanhas, o Bragantino hoje, com a campanha que ele vem fazendo, eu falo que o Bragantino poderia estar entre os 10 já hoje, pelo elenco que tem tido algumas partidas ruins, outras boas, mas são situações e situações. Cada jogo o Bragantino precisa manter o foco, vai ter desfalques, não vai ter, com quem entra, com quem não entra. A gente tem, por exemplo, o Alex Alves, que foi um goleiro que marcou muito a história do Bragantino. Hoje ele é banco do Júlio César, mas quem sabe futuramente, né, num rodízio de competições que o Bragantino vai ter, se Deus quiser vai ser campeão, vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar a Série A gente pensando num futuro, se vier mais goleiros, Alex Alves pode até jogar com o Red Bull Bragantino ou pode jogar no time do Red Bull fora, enfim. São atletas que a gente espera que tenham sucesso profissional também, mas que respeitem a camisa do Bragantino, respeitem a camisa do Red Bull como estão. A gente percebe isso. Claudinho muito humilde, William Correia, Júlio César, o Léo Ortiz, que nós tivemos na segunda-feira passada entregando uma camisa da comunidade lá da Zona Norte e respeitando muito também, né, todo mundo, e são situações que a gente espera do Bragantino. E a gente vai ver também agora a coletiva do técnico Zago, né, os jogadores também vêm chegando para realizar o treinamento, então vai ser muito importante vocês acompanharem junto com a gente todas essas notícias do Clube Atlético Bragantino e futuramente RB Bragantino. Isso aí, pessoal, como vocês já podem ver, Zago está chegando ali no fundo para dar a coletiva e nós vamos acompanhar aí a coletiva do Zago, né? E você fica com a gente aí, pode ir compartilhando. Queria já agradecer o pessoal que está na live com a gente aí, o Daniel, também a Lá Medrado, um beijão para ela aí, o Leozinho, um abraço para você que está sempre com a gente. E daqui a pouquinho mais aí de Bragantino, um pouquinho mais sobre o jogo de amanhã também. Você acompanha aí com a gente, juntamente aqui com o Matheus Cleito, para nós sabermos aí da expectativa do jogo de amanhã com o técnico Antônio Carlos Zago. Ok, beleza? Bom, Zago, queria começar já tratando desse próximo jogo. Você não vai ter
o Aderlan, o que você pensa em fazer, né? Na última coletiva você falou que pensou na possibilidade do Wesley, o Aderlan acabou se recuperando a tempo, tem também o Pio, que é sempre uma opção. O que você já imagina para esse jogo? Bom, imagino fazer uma boa partida. Em relação aos jogadores que vão jogar, acho que é bom deixar só para o horário do jogo mesmo, até porque vem alguma surpresa de lá para cá. Então, porque também a gente tem tempo até amanhã direitinho para pensar. Analisamos já um pouco a equipe do Guarani, mas a escalação mesmo só amanhã. É um jogo importante, é um jogo decisivo. Pode nos dar o acesso, dependendo dos outros resultados, então vamos levar até amanhã a hora do jogo. Zago, ansiedade ou o que a gente pode dizer, entusiasmo dos jogadores nessa última partida aí, que acabou acarretando a derrota? Não tenho ansiedade, porque eu já falei o que eu penso de ansiedade, né, na entrevista passada. Entusiasmo também não, até porque é um grupo que vem se comportando muito bem em todos os jogos, são coisas que acontecem, né, faz parte do futebol. A nossa equipe, se eu não me engano, são 7, 8 derrotas no ano inteiro. Né, não lembro de uma equipe ter feito uma campanha como nós estamos fazendo o ano todo, né? A começar do Campeonato Paulista, porque praticamente é o mesmo grupo. Então, os jogadores estão de parabéns pelo profissionalismo que eles vêm colocando em campo. Aconteceu de sairmos com a derrota no jogo passado. Temos a oportunidade agora, dentro de casa, de conseguir a vitória. Dentro de casa a gente vem fazendo a diferença e é o que nós esperamos amanhã. Zago, nos últimos jogos a gente tem percebido um certo nervosismo de alguns jogadores, mais exaltados, discutindo um pouco mais. Isso é pelo motivo do campeonato estar afunilando, está chegando aí o acesso, também o título? Não, é porque tem que ser assim, tem que acontecer a cobrança nos jogos, acontece nos treinos, né? Discussões já aconteceram no vestiário, então é normal. Né? É lógico que vai chegando no final do ano, todos estão um pouco mais cansados em relação ao que talvez estávamos aí há 2, 3 meses atrás. Mas é um grupo no qual me lembro de ter trabalhado com poucos grupos como esse, né? De comportamento, de amizade fora de campo, dentro de campo, então a gente nem se fala. Se nós conseguimos tudo o que nós conseguimos até aqui, foi por isso. Foi por ter um vestiário limpo. Quando os jogadores entram em campo, independente se um tenha mais amizade com o outro, procuram jogar, né, independentemente de quem vá a campo. Então, assim, a gente fica muito contente com tudo aquilo que vem acontecendo. Acontecem algumas coisas dentro do futebol que faz parte do futebol e fica por ali mesmo. É claro que você quer ver esse Bragantino vencendo o Guarani, mas se você pudesse escolher uma atuação do time no campeonato, aquele jogo que marcou, que você viu o Bragantino jogar, vencendo, e que pudesse ser repetido nesse jogo com o Guarani, teria algum? Nós dentro de casa, vamos falar dos jogos dentro de casa, até porque é um jogo em casa, né? Nós, na minha opinião, acho que todos os jogos aqui nós jogamos muito bem. Nós empatamos um jogo aqui contra o Botafogo, que tivemos 2 bolas na trave, gols perdidos dentro da pequena área, e no final a gente acabou saindo de campo com um empate. Outros jogos no qual nós também jogamos muito bem, no caso do Operário, né, que foi 4-0, se eu não me engano, uma atuação de gala, praticamente o adversário quase não chegando no nosso campo de defesa. Então, acho que a maioria dos jogos que nós jogamos aqui, nós tivemos uma atuação convincente, que eu espero que aconteça amanhã. Né, um pouco diferente do jogo passado contra o Cuiabá, no qual a nossa equipe não criou tantas oportunidades de gol como vinha criando até então, mas amanhã é diferente. Aqui do lado da nossa torcida, nos incentivando, eu acredito que temos tudo para fazer uma boa apresentação e reeditar aí os jogos anteriores, no qual fizemos ótimas apresentações também. Zago, o Bragantino foi derrotado pelo Guarani no primeiro turno. O que fica de lição daquela partida que o Bragantino vai ter que fazer diferente amanhã para conquistar assim uma vitória? Cara, derrotas acontecem, né, no campeonato. Nós temos que ver o momento que nós estamos atravessando. É um bom momento, a equipe vem mantendo uma regularidade dentro da competição. Naquela oportunidade era um treinador, né, se eu não me engano esse é o 2º treinador depois do Roberto Fonseca, então tudo é diferente do outro lado também. E nós temos que fazer de tudo para, como eu disse antes, jogar um bom futebol. Dentro de casa nós estamos fazendo a diferença e a gente espera continuar dessa maneira.
além da parte tática, também está com a calculadora nas mãos por causa de controlar esse acesso? A calculadora é desde o início. O cara que fala que não torce contra, que não faz cálculo no início do campeonato, é tudo mentira, é conversa fiada. Você tem que estar sempre olhando aquilo que acontece com os adversários. É lógico, se preocupando primeiro com a sua equipe, né? Em jogar um bom futebol, em fazer as coisas certas para que quando você entra em campo você possa fazer a diferença. Mas assim, a calculadora está sempre na cabeça, né? Se o América e o CRB deixarem pontos e nós conseguirmos uma vitória, amanhã praticamente vamos conseguir o acesso. Senão, vamos ter que esperar até o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão. Como é que vai ser essa espera aí do jogo do América, né? Joga antes de vocês, você vai deixar para ver só depois, vai já ficar antes acompanhando? Como é que vai ser? Não, acompanha sempre, não tem jeito, né? Tem que acompanhar. A gente... Nosso jogo isso, nós vamos ter já meio tempo, né? No intervalo a gente vai estar sabendo alguma coisa. Quando eu era jogador, né? Se eu soubesse numa situação como essa do resultado do adversário, me dava mais motivação ainda para tentar conseguir o resultado positivo e conseguir o meu objetivo o mais rápido possível. E eu acredito que com todos os jogadores é assim. No jogo passado, né, sabíamos do resultado do Sport e não aconteceu. Então, o futebol você não pode muito prever o que vai acontecer. O importante é nós fazermos uma boa apresentação amanhã e aí vamos ver, né? Tem o Sport que joga hoje também, né? Em caso de vitória amanhã e o Sport deixar pontos hoje, a gente, né, coloca 8, 9 pontos no Sport. Então, depende um pouco do que vai acontecer. Mas o importante, se você souber alguma coisa, eu acho que te ajuda, sim. Sobre o time do Guarani, né? A comissão mudou, os jogadores, em sua maioria também, são outros daquela equipe do primeiro turno. O que você vê de diferente nesse Guarani para o jogo agora de amanhã aqui em Bragança? Os jogadores, acho que mudaram 5 jogadores, né? O ataque é praticamente o mesmo. O Michel Douglas e o Davó. A defesa é a mesma, né? Com o Luiz Gustavo. O Ricardinho vem jogando um ou outro jogo. O Lennon na lateral direita. Então, assim, os jogadores a gente conhece bastante. É uma situação diferente, né? O treinador agora vem trabalhando de acordo com o adversário. Até então, naquele momento, quando tinha o Roberto Fonseca, era diferente. Nós temos que trabalhar a nossa equipe, em procurar apresentar um bom futebol. Eu acredito que se a gente conseguir apresentar um bom futebol, se a gente mantiver a concentração dos jogos antes do Cuiabá, nós temos tudo para fazer um bom resultado dentro de casa. De novo, nós estamos fazendo a diferença quando nós jogamos em casa, né? São 15 jogos, se eu não me engano, 4 empates e 11 vitórias. Então, a equipe de melhor campanha dentro de casa. E a gente tem que fazer com que tudo se concretize amanhã também, né? Jogando um bom futebol, tendo a torcida do nosso lado, os jogadores motivados. Então, tudo isso aí vai contribuir para que a gente possa conseguir uma vitória. Zago, como que você avalia o jogo passado? Mérito do Cuiabá ou falhas do Bragantino? Os dois, né? A gente errou, acho que talvez, como ontem, tenhamos errado tantos passes como no jogo passado, no jogo contra o América, lá em Belo Horizonte. Foram 60 e poucos passes e para uma equipe qualificada como é a nossa, é muito, né? Num clima diferente. Você erra passe, você tem que correr atrás do adversário, não tem jeito. E isso aí acabou desgastando um pouco a equipe. Mas assim, o Cuiabá também fez uma boa apresentação, como tinha feito também contra o Curitiba, né? Eles têm um jogo dentro de casa agora contra o CRB que praticamente, em caso de vitória, pode sacramentar a permanência deles na Série B. Então, uma equipe que também tem objetivos na frente e jogando dentro de casa fez prevalecer o mando, né? Conhecer o estádio, o clima, tendo a torcida do lado. E nós fizemos uma atuação diferente daquelas que estávamos acostumados. Zago, desde o início do ano você mostrou o que você queria com o time em termos de trabalho, da sua maneira de trabalhar. E daí, quando chegou ao Bragantino, o torcedor também começou a observar isso, né? Valorização do futebol. Isso aí, pessoal. Você
acompanhou um pouco aí da coletiva do Zago, né, falando a respeito do jogo, a respeito também do jogo passado, né, contra o Cuiabá, que acabou sendo derrotado pelo placar de 2-0, falando que teve erros sim do Bragantino, muitos passes errados e com isso desgasta a equipe, tendo que correr atrás, e realmente foi o que nós vimos. E também falando sobre a expectativa deste jogo de terça-feira, que você também acompanha aí no Mais Bragança, né? A expectativa não tem outra a não ser a vitória. Assim como nós ouvimos de alguns outros jogadores, quando nós voltávamos de avião, eles dizendo que o único resultado que eles esperavam aqui era uma vitória do Bragantino contra a equipe do Guarani. Ok? Nós vamos ficando por aqui, daqui a pouquinho nós estamos de volta.